Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Eu sou Rafael Seabra e hoje aqui eu vou discutir a civilização da humanidade do Darcy Ribeiro, que está nesse livro, O Processo Civilizatório. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje eu vou, como disse no começo, discutir o último capítulo do processo civilizatório, em que o Darcy faz alguns prognósticos e uma análise das possibilidades que se abrem, né, para as sociedades e para a humanidade como um todo. Então, quem está chegando agora, se inscreva, conheça os nossos vídeos, são mais de 120 vídeos, e comente aí se já leu essa obra, né, e se lamenta o fato dela não ser publicada há mais de 20 anos, né, no nosso país, dado o centenário do Darcy Ribeiro. Bom, esse último capítulo, né, do processo civilizatório, ele faz a sua futuração, né, ou seja, ele começa a desenhar as possibilidades de desenvolvimento histórico-social da humanidade. Então, algo que distingue muito, né, os sociólogos daquele momento até os anos 80, que era uma capacidade imaginativa, de ir além do óbvio. Então, o Darcy ele se inscreve nessa grande corrente de intelectuais. E, segundo as suas teses, né, sobre as revoluções tecnológicas, da dialética, da atualização histórica e da aceleração evolutiva, ele vai apontar em 68 algumas tendências que hoje já são realidade, né, já estão, de fato, presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, essa tecnologia de educação à distância, como estou fazendo agora, algumas que já estão superadas, por exemplo, a existência de um bloco socialista, como foi a União Soviética, e outros que estão por se realizar, que essas transformações que a gente tem no mundo ocidental, né, de uma crise, um declínio claro dos Estados Unidos e a ascensão de um outro sistema que a gente não consegue imaginar o que é. Bom, as revoluções tecnológicas, elas provocam vários impulsos, né, elas aceleram processos, elas mudam substancialmente a forma como se produz, consome e vive as sociedades, né, e também como que elas relacionam entre si. Mas essas revoluções, elas nem sempre resultam de imediato em novas formações socioculturais. A Revolução Industrial é um exemplo, ou seja, a máquina a vapor, os motores elétricos, a combustão e os motores de combustão interna, a substituição do ferro pelo aço, a indústria química, a generalização de dispositivos e aparelhos elétricos, tudo isso alterou a forma como a gente produz, como a gente consome, como que a gente se relaciona como sujeitos, como classes e como nações. Mas, né, a transformação ainda, né, seguiu vigente por muito tempo. Então, Darcy usa o termo revolução termonuclear para se aproximar dessa dinâmica que começava a se abrir após 45. A gente assistiu, né, teve agora o filme do Oppenheimer, que mostra mais ou menos como é que foi o processo de elaboração da bomba atômica. Ali está o exemplo, né, de revolução termonuclear. Então, a transformação, né, das forças produtivas e das infinitas consequências dessa revolução termonuclear poderiam de fato ser uma revolução tecnológica, ou seja, a ponto de mudar a civilização. Vamos recordar que para o Darcy nem toda revolução tecnológica ela é um salto na forma civilizatória. A Revolução Industrial, que eu estava querendo dizer, que ela não abriu uma nova forma civilizatória, ela aprofundou tendências, né, que já vinham sendo construídas, né, de uma sociedade mercantil salvacionista para uma sociedade industrial. E a gente está chegando no esgotamento, talvez numa passagem de qualidade nesse momento. Então, o desenvolvimento de sociedades e culturas vai ser, na concepção do Darcy, regido por um princípio orientador, assentado no desenvolvimento acumulativo da tecnologia produtiva e militar. E é à medida que esse acúmulo vai se tornando mais amplo, mais geral, alterando as formas culturais, ideológicas, associativas, que vai fazendo com que haja um novo elemento civilizacional. A gente está vivendo alguns esgotamentos que são bastante significativos, ou seja, uma mudança ideológica que combina desde anti-ciência até uma ciência extremamente avançada, uma descrença nas formas de democracia representativa e de certas práticas universalizantes, embora haja uma certa defesa desses aspectos ainda, que mostram que há uma vacilação e que algo novo está surgindo e a gente não consegue definir com muita clareza ainda. Então, o período que a gente vive, ele parece muito com aquilo que se viveu na Inglaterra na passagem do século XVIII para o XIX,
né, ou seja, a Revolução Industrial, que vai modelando como uma força essa nova formação, mas não deixa muito claro o seu perfil. Então, o que o Darcy apontava, né, como tendência de acúmulos de desenvolvimento nos anos 60, ainda hoje, de certa forma, segue vigente. Por exemplo, a aplicação da ciência e da tecnologia tem se ampliado cada vez mais nos sistemas armamentistas, nos sistemas de comunicação, nos sistemas comunicacionais, nas automações, nos sistemas de transporte, de uma forma que a gente não conseguia imaginar. O porém é que esses desenvolvimentos futuros eles vão tendendo a uma generalização da prosperidade, a um aumento daquilo que o Marx chamava de general intellect, né, de uma inteligência coletiva, de um benefício para as sociedades e para a humanidade como um todo. Qual que é o porém aí? O porém é que é uma sociedade de classes, né? Então, quando é uma sociedade de classes, né, não só de classes, mas entre países imperialistas e países dependentes, né, uma estruturação hierárquica muito desigual do mundo, isso tende a reduzir cada vez mais e até limitar esse avanço, ou pelo menos se continuar seguindo nesse processo, quem sabe em algum momento a gente consegue extinguir uma sociedade de classe, se agisse naturalmente. Mas como não se age naturalmente, existe uma interferência geopolítica, né, ou intencionalmente política, né, o processo não é tão simples assim. Então, hoje é evidente que, né, que contra essa tendência de equalizar e de garantir, né, o bem-estar, né, a maioria da população, ou seja, que a automatização ela não significa apenas desemprego e precariedade, que ela significa que aqueles indivíduos que foram substituídos por máquinas ou por uma inteligência artificial encontrem satisfação e encontrem realização em outras atividades e com isso se torne, né, cada vez mais humano, cada vez mais social, cada vez mais inteligente e que a gente consiga no processo, né, de avanço e desenvolvimento. Então o que a gente vê é que a reação a essa disponibilidade do bem-estar, ou seja, do gênero humano se encontrando consigo mesmo, é cada vez mais ampliado, né, um esforço desesperado de luta, né, para que se mantenha essa estrutura de classes e todos os interesses privados, né, e privatizantes daqueles grandes monopólios ou oligopólios, né, se sustentem e a sociedade siga num curso cada vez mais desigual. E aí, diferente da época que o Darcy escreveu, hoje a gente não tem mais uma robusta sociedade socialista como foi a ex-União Soviética, porque aquelas formações socialistas revolucionárias, que para eles seria uma espécie de antecipação histórica dessa civilização da humanidade, elas não existem mais, né? Talvez algo em Cuba, mas com muitas dificuldades. A China passa longe desse processo, né? Não tem nada socialista ali. Então é provável, né, que o embate pela transformação rumo à nova forma civilizatória seja algo bastante catastrófico. Mas o mais significativo aqui é que o Darcy Ribeiro ele sugeria que esse novo processo ele caminha para uma forma civilizatória de âmbito universal, porque é muito complexo hoje que um fenômeno que aconteça num país específico não tem impactos em outras regiões do mundo, né? Basta pensar o que foi, né, o que é o conflito na Ucrânia, o que é o conflito na faixa de Gaza, né, aquela ocupação que ocorre lá, o que está sendo, né, o problema interno no Haiti, ou os pacotes ultra neoliberais do Milei na Argentina, como isso tem impacto em nós, tem impacto no mundo como um todo, né? Então é um processo que marca, né, ou que marcha, condicionado pela característica básica da evolução sociocultural, que atua essencialmente por saltos nos processos produtivos e não se cumpre pela enunciação teórica de novos princípios, mas pela multiplicação dos frutos concretos da sua aplicação. Bom, tá assistindo o vídeo, tá gostando? Curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta, né, se já leu essa obra e se faz sentido esse debate do Darcy dos anos 60 para hoje ainda, né? Bom, essa revolução tecnológica que o Darcy chama de termonuclear, mas que hoje a gente podia chamar de indústria 4.0, ela só será sentida de fato quando toda a tralha de revoluções anteriores se tornar obsoleta, ou seja, quando se esgotar tudo aquilo que a Revolução Industrial deixou em aberto ou como possibilidade. Então essa designação de revolução termonuclear, o que eu chamaria de tecnologia, de revolução tecnológica total, né, porque nunca na história a gente conseguiu, como agora, integrar tantas tecnologias para a produção, em que quase todos os setores, né, estão integrados a tecnologias de inteligência artificial, de robótica, internet dos objetos, big data, né, numa troca de informações entre os diferentes sistemas que a gente nunca viu.
Então, a gente tem também, no mesmo processo, um uso, né, muito avançado e muito intensivo de engenharia genética e das neurotecnologias. A gente tem a fusão das tecnologias digitais, físicas e biológicas, um processo de automatização das fábricas, das máquinas, dos tratores, automóveis, enfim, dos espaços de trabalho, né, com drones, com recursos de inteligência artificial, computação em nuvem e processo em rede na internet que a gente nunca tinha visto. Ou seja, a minha geração para as gerações posteriores, né, a partir dos anos 2000, ou seja, uma diferença de 20 anos é absurda, sem falar para 68. Né? Então, para o Darcy, essa nova revolução tecnológica, com inovações, né, tecnológicas e com impactos socioculturais, ela é justificável tanto pelo caráter crucial do fator energético na evolução humana e pelo impacto da competição atômica que existia até então entre União Soviética e Estados Unidos. Lembrando que nesse conflito que a gente está vendo na Ucrânia, a Rússia já disse que está disposta e tem condições, caso, né, haja uma ofensiva maior, de usar, né, armamento nuclear. Mas enfim. Então essa competição hoje, ela não está da mesma forma como antes, né, mas a gente está vendo de novo o risco de aniquilação nuclear, né, no horizonte. O anglo-saxão, ele não arreda, ele não tem problema em colocar o mundo abaixo, desde que seja ele que faça isso. Né? Então a revolução termonuclear, mesmo nesses seus primeiros passos, colocou nas mãos das sociedades mais avançadas somas muito fantásticas de poder destrutivo, construtivo e constritivo, né, que tanto pode conduzir a gente ao reino da fartura e da equidade, como a gente está seguindo nesse momento, desencadear um processo de deterioração sociocultural e até biológica mais profundo que qualquer das regressões anteriores. Ou seja, a pandemia que a gente vivenciou e que outras virão não é um processo aleatório, ela é parte disso que o Darcy Ribeiro estava apontando lá atrás. A revolução que a gente experimenta agora, ela tem o poder de modelar o futuro. E aí que eu acho que está a nossa grande miséria e cabe a nós, cientistas sociais, alertar e discutir com mais ênfase essa necessidade. Ou seja, capaz de projetar, de futurar. Ou seja, quem deixa de sonhar não vive mais. Então a gente está caminhando para um abismo. Né? Então modelar o futuro é uma característica distintiva, porque na Revolução Industrial isso não era muito claro, mas agora a gente sabe, né, essa possibilidade. E independentemente do resultado, a gente está transitando por essa etapa e a gente está sendo marcado por ela, né, profundamente. E como o Darcy observou, essas mudanças vão alterar o papel da universidade, né, e dos centros de pesquisa que perderam parte da sua autonomia e até mesmo a capacidade de exercer suas funções como núcleos de pensamento independente e de criatividade cultural livre. Nós, na universidade, temos que retomar o projeto nacional, nós temos que retomar um diálogo mais aberto e franco com a sociedade. Nós temos que ocupar esses espaços das redes sociais, nós temos que chegar, né, com vídeo, com texto, a população como um todo e mostrar a importância da ciência como organizador da sociedade de alguma forma. E o que eu estava dizendo? Que no primeiro momento os cientistas sociais, na verdade os cientistas como um todo, e o filme do Oppenheimer é muito claro nisso. Então assista o filme do Oppenheimer que você vai entender o que o Darcy Ribeiro está dizendo aqui. Primeiro eles foram tratados como um misto de sábios e magos detentores do segredo da bomba. Depois eles experimentaram a ilusão de que assumiram as alavancas do poder. E na sequência eles foram reduzidos progressivamente à função assessorial de altas hierarquias civis, militares e empresariais, que de fato era quem tinha o poder. Então no filme do Oppenheimer é muito claro como ele começa de uma forma e como termina de outra, né? Completamente desgostoso. E o processo científico, ele vai tender a ampliar o saber e a sua aplicação, mas ele também vai tender, né, a reduzir o número de agentes humanos implicados nesse processo. Esse que é o grande drama. A nossa formação, ela tem algo que está desde a Revolução Industrial muito marcado. Nós nos formamos, aquilo que o Weber dizia, quem cancela o Weber está errado. O Weber dizia, o protestante deseja ser um profissional. Nós devemos ser um profissional. Então a gente se forma desde criança pensando numa profissão. A questão é que a gente está vendo na sociedade que tem abolido o emprego. Isso gera um caos, gera uma frustração e está aí outra matriz de ressentimentos e de ódios muito fortes, né? Que o indivíduo comum não consegue enxergar. Então é algo que no mundo do trabalho vem acontecendo, né? Ou seja, você tem uma redução contínua, né, da percentagem de operários fabris que não resulta na diminuição da produção. Ou seja, quanto mais se automatiza, maior a produtividade. E maior a integração dessa produção e dessa produtividade, dessa circulação de mercadorias
com as várias tecnologias de outros setores e com a ascensão da inteligência artificial, isso mostra que uma alteração radical segue em curso e será alcançada em breve, né? E aí o ritmo, a questão mais pavorosa é a questão da desconexão humana, né? Ou seja, pela destruição das inúmeras especializações profissionais que vão se tornando ultrapassadas, né? Por exemplo, datilógrafo é algo que não existe mais, né? Caixa de supermercado está em vias de extinção, operador de telemarketing vai ter uma IA que vai falar com você, cartógrafos bancários estão em vias de desaparecimento e até mesmo professores, né? Ou seja, tudo isso está em vias de desaparecimento. E isso faz com que essa desconexão tendente a crescer cada vez mais faz com que alguns setores da força de trabalho sintam muito, né, e faz com que essas massas sejam deslocadas, e aí você tem uma criação, você tem uma ampliação de uma massa marginal e ocupacional, né, absurda, que vai ser condenada a viver, né, como diz o Darcy Ribeiro, de pensionistas do Estado. É a famosa bolsa isso, bolsa aquilo. A gente já está vivendo esse processo e não consegue enxergar o óbvio. É a política do menor esforço. Essa realidade, então, ela é muito mais cruel, né, do que aquela vivida pelas sociedades atingidas pela Revolução Industrial, porque ali ainda tinha uma certa perspectiva, destruiu muita coisa, construiu outras, mas ainda havia uma perspectiva de inclusão, ou pelo menos algo assim, porque, por exemplo, na acumulação primitiva do Marx, é um processo de desagregação de um mundo e integração em outro mundo. O nosso que a gente está vendo é um processo de desagregação que ainda não está claro como é que vai ser integrado, porque no capitalismo é inviável integrar essa massa que está sendo despossuída e lançada à criminalidade, ou seja, as explosões de criminalidade na América Latina, né, do narcotráfico, que está transformando nossos estados em narco-estados, tem relação com esse processo, né, de aprofundamento da dependência. Mas enfim, isso que o Darcy diz é porque, num primeiro momento, é o que eu disse, essas sociedades eram desintegradas para serem reintegradas. O excedente populacional que foi vítima da Revolução Industrial nos países centrais foi encaminhado para o mundo periférico, foi para a Austrália, para a Nova Zelândia, para os Estados Unidos, para a Argentina, parte para o Brasil, parte para a África, parte para a Ásia, e com isso você consegue conter um pouco mais esse barril de pólvora. Hoje não tem mais como. O que acontece com o nosso excedente populacional na Índia, no Brasil, no Haiti, na Nigéria, vai para os países centrais, né, que vem dessa propaganda de que lá é o reino da prosperidade, só que nem lá é. Né? Os Estados Unidos hoje tem um contingente de pessoas em situação de rua jamais visto, jamais imaginado, e que mostra que você tem um skid row, né, em certos lugares lá, que é uma bomba relógio. Né? Então, essas seleções não são mais tão fáceis assim. Hoje a gente está muito mais próximo daquilo que o Marx, né, denotou de contradição em processo da lei do valor. Da redução do tempo de trabalho necessário ao máximo, da conversão do operário, do trabalhador direto, a mero supervisor de sistemas produtivos ultracomplexos e remotamente administrados. Ou seja, o sujeito consegue bombardear, né, o Afeganistão, o Iraque ou outra região do mundo por controle remoto no Texas. Ele não precisa, ele não sente nem mais o cheiro da guerra, né, o cheiro da destruição. Então a gente vê como é que até nisso a situação está muito mais tá muito transformada. Né? Então isso não só exige um número muito menor de trabalhadores, mas também reduz o dispêndio de energia muscular, que pode ser realizado, né, em rede e remotamente, e exige um nível de qualificação educacional altíssimo. Ou seja, a gente vê o descompasso entre uma educação privada e uma educação pública que está completamente desacoplada, e a gente tem uma situação de uma reforma do ensino médio que até o momento não foi revogada e não será nesse governo. Então essa transformação elimina, né, maciçamente o número de trabalhadores e elimina aqueles ultra especializados e dissemina entre os países, né, ou seja, dissemina ainda mais um processo que a gente chamava de telemática lá nos anos 90, começo de 2000, né, dissemina ainda mais a etapa de trabalho e vai integrando em rede. E não é mais o tempo daquela tendência à concentração do trabalho no mesmo espaço e em tempo de trabalho, ou seja, os sindicatos sofrem muito com esse processo, porque não sabem o que fazer. Né? Como é que você mobiliza, como é que você chega, como é que você reúne, como é que você representa, né? Como é que você politiza, como é que você forma. Então são todas questões que estão dadas que a gente não está sabendo enfrentar nesse momento. Então essa desconexão humana e essa ultra integração dos sistemas vão exigir reajustes, não só no parque industrial, na força de trabalho, mas também nas instituições de previdência e cuidado, e a revisão completa do sistema educacional. Tudo na contramão do que a gente está fazendo hoje em dia. Então, o Darcy já vislumbrava em 68 que a Previdência Social
as instituições de cuidado, né, essa economia do cuidado, a escola em tempo integral e um currículo ajustado à nova realidade, e essa reeducação permanente da força de trabalho, ao mesmo tempo a disponibilidade e incentivo à cultura como forma de lazer, vão ser e são essenciais para não tornar, né, para não fazer com que haja uma brutalização das nossas relações sociais. Elas estão se tornando norma, ou seja, a norma é a barbárie, é o salve-se quem puder. Então, acontece que esses interesses privatistas, capitalistas, eles são um sério desafio à transição, de fato, a uma civilização da humanidade, ao futuro possível de uma sociedade liberada do trabalho em que viver bem é um fim em si mesmo. Por isso que o Darcy busca nas populações indígenas esse amor pela vida, ou seja, viver por viver, porque por uma análise científica, ou seja, como um cientista social integrando o conjunto de questões, a gente percebe que viver é o mais importante. E é exatamente isso que tem perdido o sentido. E essa nova, né, revolução tecnológica, ela nos permite repensar isso. Né, repensar as possibilidades, ou seja, ou se degrada tudo ao ponto de nada mais ser possível, ou a gente faz, né, algo muito diferente. E aí um termo que é muito importante, que desapareceu das ciências sociais, desapareceu do jargão político, né, por algumas tendências dessa esquerda woke decolonial: revolução. Né, isso ainda é muito importante, que tem relação com a questão de como organizar, de como projetar, de como pensar de fato alternativas, de como agir com isso. Né, de ir além das práticas de cancelamento e de ataque, né, a questões tão pequenas e tão fragmentadas. Né, ou seja, olhar não só a árvore, olhar o todo, olhar a floresta. Então o Darcy, ele vislumbrava essa possibilidade de que o capitalismo seria o grande entrave para que essa humanidade encontrasse consigo mesmo. Não é um processo simples, não é um processo linear. Né? E não é um fato novo na história, porque toda a classe dominante em declínio, em evidente contradição com as transformações, no esforço desesperado de se perpetuarem como classe dominante, elas conduziram os seus povos muitas vezes a processos de degradação extrema, com apelo ao despotismo e ao militarismo. É exatamente esse desespero que a gente consegue notar nos Estados Unidos e na União Europeia. A existência da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, é de um descalabro, de um tamanho. Essa tendência à militarização é de um descalabro, de um tamanho que eu já disse, o anglo-saxão não se importa que o mundo acabe, desde que seja ele quem lidere a isso. Então, esse reacionarismo, essa visão de uma pessoa como Trump, o Biden, que, né, infelizmente é a mesma coisa, mas com um pouco mais sereno, pelo menos no aspecto, né, do linguajar, mostra esse desespero, essa agressividade que a gente vê. As nossas classes dominantes também mostram uma agressividade, porque é um desespero, uma crise, né, colocada, que faz com que essa extrema-direita ela apareça no mundo inteiro. Então a gente está num momento de transição muito grave. Nessas circunstâncias, como diz o Darcy Ribeiro, um pequeno grupo de elite pode se apropriar da máquina do Estado para conduzir os assuntos nacionais segundo os seus interesses e até contar com apoio caloroso de enormes parcelas da população, suscetíveis de serem ganhas para as teses mais irracionais, como recorda a experiência hitlerista. Então o que a gente vê hoje, só para caminhar aqui para o encerramento, messianismo, barbárie, brutalidade, golpismo, negacionismo, essa polarização sem sentido que a gente tem no Brasil, são todos produtos de um tipo de formação social decadente, aferrado a um passado. E isso hoje é mais grave porque envolve mais riscos, porque o próprio desenvolvimento científico e tecnológico, né, daquele país, dos Estados Unidos ou de outras regiões do mundo, colocou na mão, né, de alguns indivíduos um poder de armas químico-biológico-nucleares capaz de aniquilar a Terra como um todo, ou seja, de simplesmente exterminar a possibilidade de vida na Terra. E se um dia os Estados Unidos pareceram progressistas, eu diria que o único grande momento, né, que eles realmente foram progressistas foi a sua Revolução de Independência, que dá um passo, né, à forma republicana e a consolida de fato. Porque hoje os Estados Unidos são um país mais reacionário no plano estrutural e ideológico e cada vez mais ousado no plano militar e tecnológico para garantir esse reacionarismo. Né? Então essa revolução termonuclear ou revolução tecnológica total, ela abre para nós a possibilidade de desenvolvimento de uma humanidade integrada num sistema interativo único, ou seja, as comunicações hoje nos colocam em condições de um diálogo muito franco e aberto, formado então por pares interdependentes. E com isso a gente pode esperar, né, que esses povos eles
hajam, né, para defender as suas possibilidades e oportunidades de desenvolvimento autônomo, mas sem se impor uns aos outros. Isso geraria, então, um processo de aceleração evolutiva que vai integrando todos os povos progressivamente na mesma tecnologia e em formas de vida muito parecidas. Ou seja, de fato, a humanidade se torna uma só. A gente consegue fazer com que a cultura humana seja um patrimônio de todos e todas. E essas defasagens, né, dos tempos evolutivos, elas vão ser reduzidas, ou elas só podem ser reduzidas de fato, se houver um projeto nacional. Se os povos avançarem como culturas autênticas, ou seja, dançar aquela condição de uma cultura espúria, que é levada ao arrasto de grandes potências. O momento hoje, que eu tenho dito sempre, não é entre se associar aos Estados Unidos, decadente, ou à suposta China ascendente. Não é isso. Esses projetos não nos atendem, não atendem a humanidade como um todo. Então, é ser uma cultura autêntica. Ou seja, é o Brasil se afirmar como uma nova Roma, como um povo novo, e não se deixar guiar como um povo genérico. Então, se demanda a criação de sistemas adequados de difusão e de educação de base mundial, que vão ser capazes de socializar cada nova geração de acordo com os mesmos conteúdos e as mesmas diretrizes. Não apaga a matriz cultural própria, mas dá um salto de qualidade para ela porque consegue ver o todo. Essas são possibilidades que se abrem, ou seja, então a gente tem que superar algumas questões. Primeiro, carências alimentares, ou seja, fome, falta de moradia, condições sanitárias básicas, difusão da medicina, acesso à escolaridade de qualidade. Isso ainda aflige grande parte da população mundial. São bilhões de indivíduos em condições completamente desoladoras. Um outro ponto que precisa ser feito é superar essas estruturas desiguais do sistema mundial, ou seja, superar os imperialismos, superar o peso desses imperialismos sobre os países subdesenvolvidos. E essa superação traz consigo o fim do militarismo, como parte estruturante da política mundial e nacional. E, em terceiro lugar, as discriminações de raça e classe social têm que ser superadas também, porque elas impõem à maioria da humanidade condições completamente desumanizadoras. E nada disso vai ser alcançado de forma espontaneísta, isso não está ali na frente. Isso vai exigir um esforço concentrado e extraordinário. Vai ser, de fato, como diz Darcy Ribeiro, uma revolução mundial. Caminhando para o encerramento aqui. Assistiu o vídeo? Tá gostando? Deixa o like, curte e se inscreva no canal. E aí o Darcy diz o seguinte, que as sociedades futuras, elas não são tão previsíveis, é claro. A gente está tentando vislumbrar tanto os piores cenários, que é o que parece que está caminhando, se continuar dessa forma, mas também cenários futuros que são mais adequados, são mais otimistas, porque a gente não pode terminar só no pessimismo. Então algumas questões a gente consegue já vislumbrar. Então o Darcy diz que o sentido do seu desenvolvimento aponta para uma configuração de sociedades futuras como formações socialistas de novo tipo, ou seja, que é uma coletivização, que é um ser, ou seja, socializado de uma forma mais equitativa, ou seja, com toda a probabilidade, segundo eles, são sociedades não estratificadas em classes sociais, embora de caráter infinitamente superior ao das comunidades tradicionais, tribais indiferenciadas, de que a humanidade partiu há milênios. Ou seja, em que prevaleciam relações pessoais igualitárias. Então veja que não tem nenhum nostalgismo de um indigenismo salvador, como também não é copiar o que foi a União Soviética, ou seja, é algo completamente diferente. E são de um tipo diferente desse socialismo, ou seja, são de um tipo diferente daquilo que eles chamam de um socialismo dos impérios teocráticos de regadio, que vão ser fundados numa propriedade estatal, que inicialmente se conformaram como regimes de alta responsabilidade social para com a pessoa humana e de alto nível de integração societária. Ele acreditava que tanto as formações socialistas revolucionárias quanto as socialistas evolutivas, que era, o exemplo dele era a Suécia e a Escandinávia, convergeriam e a gente teria uma forma em que até o imperialismo caminha nessa direção. Mas a gente está vendo que não é tão simples assim. Então, uma característica já visível nas sociedades futuras é a superação da diferença entre cidade e campo, que isso realmente já está acontecendo, e pela industrialização de atividades agrícolas em curso pela expansão das cidades sobre as áreas adjacentes. E uma segunda característica que ele aponta aqui é a tendência à superação da distância entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual. Ou seja, a composição da força de trabalho ela vai ser majoritariamente de pessoas com preparo de nível universitário ou superior, ou técnico, dedicadas a todo tipo de tarefas, principalmente as educacionais, assistenciais, culturais e recreativas.
E também o Darcy supõe que a ruptura entre o produtor e o produto do seu trabalho ela vai ser superada, que vai permitir com que cada pessoa, né, se exprima naquilo que ele faz. Né? Ou seja, um desejo de beleza que amanheceu tão cedo nas sociedades humanas e que foi tão cedo soterrado pela mecanização e especialização voltará a florescer e pode florescer. Eu acredito, por exemplo, que o meu trabalho como docente permite muito isso, né? Que eu reconheça no meu trabalho o meu produto, né? Ou seja, o resultado dele seja muito visível para mim. E uma terceira característica das sociedades futuras, né, vai ser a sua capacitação para atuar num mundo de possibilidades quase que absolutas no plano do conhecimento e da ação, tanto destrutiva quanto construtiva e constitutiva, ou seja, controlar essas capacidades para que elas não se voltem contra a humanidade. Então, para isso vai ser importante proscrever guerras e encerrar o militarismo, né, para criar um sistema mundial de poder segundo princípios supranacionais que permitam a representatividade humana segundo a sua magnitude. Então, o Darcy é bastante otimista, né, em relação a essas potencialidades. É um capítulo assim, que ele faz projeções, algumas vezes ele conseguiu, né, alcançar, ele conseguiu acertar, outras não se cumpriram e muitas já estão completamente defasadas, mas é um livro que merece uma leitura, eu acho belíssimo, né? O Darcy é um intelectual necessário. E como eu sempre digo, né, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.